Olá, vamos direto ao ponto com a nossa análise do mercado do boi gordo. E olha, tudo que a gente vai ver aqui é resultado dos dados e, claro, dos algoritmos de machine learning lá das plataformas inteligentes da Agromov. A ideia é entender o que está acontecendo agora e o que vem pela frente. Para a gente começar, olha só. Esse é o painel principal da plataforma. É daqui que sai tudo, sabe? Todos os insights que a gente vai conversar hoje vêm dessa visão completa que a ferramenta nos dá do mercado. Então, vamos começar pelo final? A conclusão é a seguinte: depois daquela correria, daquela alta forte com risco lá em cima, o mercado agora parece que deu uma acalmada, entrou numa fase mais equilibrada, de transição. Mas beleza, para a gente entender como chegamos aqui nesse momento de calmaria, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para o cenário, um cenário mais desafiador das últimas semanas. O que aconteceu foi o seguinte: o mercado viveu uma alta de preços bem forte, sabe? Foi um movimento expressivo mesmo que empurrou as cotações lá para cima, chegando perto dos maiores valores que a gente viu nesse período. E é aqui que a história fica interessante. Porque, olha só, enquanto o preço subia, os algoritmos da plataforma mostravam uma probabilidade de queda de quase 85%. Ou seja, existia uma divergência muito clara entre o que o preço mostrava e o que os dados estavam de fato dizendo. Isso criou uma espécie de cabo de guerra, né? De um lado, os preços parecendo super fortes, do outro, a análise de dados apontando um risco bem grande. Havia uma tensão no ar, com certeza. Bom, então vamos avançar um pouco na história e ver como essa situação de risco elevado começou a se ajeitar, a se resolver. E essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar isso. Dá uma olhada na evolução. Nas últimas semanas, aquele risco todo, aquela probabilidade de queda, foi diminuindo aos poucos. Saiu daquele pico de 85% e foi caminhando para um nível bem mais, digamos, normal, mais equilibrado. E o mais impressionante de tudo foi a resiliência do mercado. Porque mesmo com os dados gritando que havia uma chance alta de correção, os preços não cederam. Ficaram firmes. Isso mostrou uma força bem notável. Esse gráfico de barras aqui resume a história perfeitamente. A gente vê claramente a barra de estabilidade crescendo, dominando o cenário entre as diferentes praças de negociação. Enquanto isso, a pressão de baixa foi diminuindo, perdendo força. O jogo virou, né? E esse movimento de volta para uma zona mais segura, mais tranquila, é exatamente o que a gente chama de normalização do risco. É bem simples, na verdade. O mercado sai de um ponto extremo, super esticado, e volta para um centro de equilíbrio. Ok, o risco normalizou, o mercado está mais estável, e agora? Bom, agora a gente pode olhar para frente. Vamos ver o que os algoritmos da Agromov estão prevendo para os próximos 30 dias. Olhando para frente, o algoritmo nos dá um valor-alvo de R$ 332,67. Isso indica aí um potencial de uma leve valorização, um pequeno ajuste para cima em relação ao que a gente tem hoje. A projeção também desenha um possível teto, um limite superior, que ficaria ali na casa dos R$ 341,71 para o próximo mês. E do outro lado, claro, tem um piso, um suporte, previsto em R$ 323,64. Juntando tudo, o que os dados sugerem é uma faixa de negociação bem definida para as próximas semanas, algo entre R$ 323 e R$ 341. E dá para ver isso direitinho no gráfico da plataforma. A linha preta, que é o preço de agora, está andando bem coladinha na linha azul, que é a projeção. Isso é o retrato de um mercado em equilíbrio, sem grandes descolamentos. Beleza, então para a gente amarrar tudo, vamos fazer um resumo bem prático do que os dados estão nos contando sobre o estado do mercado. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a direção do mercado, movimento lateral. O momento, claramente uma transição, uma digestão daquela alta forte. E o nível de risco, que é super importante. Agora é médio e com tendência de queda. Essa é a fotografia do momento. Isso tudo, claro, leva a uma pergunta fundamental. Como navegar neste tipo de fase, nessa transição, com um pouco mais de confiança? Bom, a resposta para navegar com mais segurança está justamente em tomar decisões com base em dados, como a gente fez aqui. E para ter acesso a esse tipo de insight e poder explorar ainda mais fundo o que os algoritmos têm a dizer, fica aqui o convite para conhecer a plataforma Agromov. Tem um teste gratuito disponível lá no site que é o www.agromov.com.br.